Olá, mais uma vez aqui no nosso curso Laplace, dando continuidade às nossas aulas de geografia. Abordamos alguns conceitos como indústria, já tratamos de globalização e a partir de agora trataremos de um assunto também muito pertinente à geografia, que é o funcionamento, a lógica do que chamamos de capitalismo, né? O capitalismo ele deve ser entendido como um modo de produção, ou seja, um sistema, né? A forma como a sociedade se organiza para produzir coisas, para transformar recursos naturais em objetos ou mesmo agora mais recentemente na possibilidade de serviços, né? O capitalismo, é bom que se entenda, ele não deriva de uma invenção de uma única pessoa ou da vontade de um grupo específico. A gente deve entender o capitalismo como uma evolução de relações sociais, relações de produção que foram se tornando cada vez mais complexas, né? Então a gente vai aqui abordar de uma maneira sucinta alguns dos termos que são normalmente utilizados para nós nos situarmos aí em diferentes contextos, né, que a geografia acaba por se utilizar, né? A gente vai começar pelo entendimento que o capitalismo, enquanto um modo de produção que depende de aspectos econômicos, históricos, culturais, técnicos, o capitalismo ele tem essa história e a gente pode delimitar ao longo do tempo por algumas fases ou por algumas etapas. E a primeira que a gente separa aqui é a chamada etapa do capitalismo comercial, entendendo aí desde o século XVI até meados do século XVIII. Chamamos de capitalismo comercial porque nesta fase a riqueza gerada pelas nações, essencialmente na Europa, era proveniente das atividades comerciais. Então, eram os comerciantes com o seu capital acumulado que detinham, né, ou adquiriram a capacidade de tomar grandes decisões econômicas que acabavam por nortear ou definir uma série de relações sociais, relações políticas também e, por que não dizer, né, já que estamos na geografia, formas de ocupação, de controle dos espaços ou dos territórios. O capitalismo comercial ele tem a sua grande evidência no momento das grandes navegações. Nós lembramos que mais do que aventuras ou simples curiosidade humana, as grandes navegações foram empreendimentos comerciais que exigiram grandes investimentos de capitalistas comerciais, né, de comerciantes que perceberam a possibilidade de aumentar ainda mais os seus ganhos com a venda de produtos tropicais, né? A gente lembra lá das suas aulas de história que o Mediterrâneo ele tinha a navegabilidade dele comprometida, né, pelo controle do Império Turco Otomano, e o que acabou estimulando os europeus a investirem, né, na tecnologia das caravelas, uma técnica que para a época era extremamente avançada, algo que pudesse circundar a África e ir até a Índia, né, o chamado Caminho das Índias. A partir daí, os europeus puderam criar as condições para um comércio de produtos tropicais, né? Temperos, sal que vinha da Índia e era comercializado na Europa por altos valores, algo que deu lucro para algumas pessoas e acabou, de certo modo, criando uma corrida por novos investidores. Então, o capitalismo comercial ele tem esse aspecto aí dos transportes, né? Tratamos isso quando falamos de globalização. Pela primeira vez a gente vai ver as atividades comerciais europeias adquirindo uma escala intercontinental com alcance e uma intensidade jamais vistos, né? É a partir das grandes navegações que nós também temos o chamado colonialismo,
que aí algo muito importante tanto para a geografia, mas para a história também, o colonialismo enquanto um processo no qual as grandes potências europeias da época, né, Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra, foram aumentando seus domínios territoriais em terras americanas, né, o chamado Novo Mundo, mas também gradativamente na África e na Ásia, né? É interessante lembrar esse processo de expansão de domínio territorial, né, domínio de Estado sobre outros povos, sobre outras terras, a partir também de um entendimento de necessidade econômica. Se nós pegarmos a história do nosso país, o Brasil, nós lembramos que a primeira grande atividade econômica aqui foi a extração de pau-brasil, posteriormente a cana-de-açúcar, o plantio de cana para a produção de açúcar, numa atividade que significou muito ganho comercial para Portugal. Então, Portugal, pelo menos no início, na primeira metade do século XVI, foi uma grande potência mundial, a maior de sua época, seguida depois da Espanha. Então, para a gente entender, né, a configuração que o continente americano teve, com a presença de franceses e ingleses na América do Norte, a presença majoritária de espanhóis na chamada América Latina e também de portugueses, essencialmente aqui no nosso país, o Brasil. A partir daí que a gente tem uma divisão internacional do trabalho, né, que é o nome que nós damos para um conjunto de relações econômicas que vai definir, de certo modo, o papel de cada país ou de cada região na economia mundial. De um modo geral, as grandes potências, Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra e França, ao dominar os seus territórios, né, as suas chamadas colônias, impunham relações exclusivas de comércio. Aqui no Brasil a gente chama o chamado Pacto Colonial, que dava a essas metrópoles, né, esses países colonialistas, vantagens econômicas muito grandes num cenário de competição internacional. Então a gente tem nessa fase do capitalismo comercial esses elementos do comércio como o grande centro de negócios, o grande motivador de relações econômicas e desdobramentos territoriais dos quais o colonialismo, né, se destaca. A gente lembra também que nesse processo colonialista europeu, o impacto que o escravismo teve, né, o comércio de seres humanos teve, inicialmente com indígenas, né, ou nativos aqui da América, posteriormente um comércio transatlântico que capturava pessoas na África para comercializá-las aqui no continente americano, essencialmente. Então, lembrando que, a despeito da crueldade, da desumanidade dessa prática que ao longo de sua existência prejudicou milhões de seres humanos na África, né, que foram submetidos à escravidão, esse traço que, do ponto de vista desumano, a gente vê com bastante espanto, né, e indignação, no sistema econômico era visto como uma atividade comercial, entre outras. Então, apesar da dureza das palavras, o comércio de gente, pela lógica colonialista, não era lá muito diferente do comércio de açúcar, do comércio de madeira ou até de pedras preciosas. Esse momento aí do capitalismo, da etapa do chamado capitalismo comercial, avança até o século XVIII e por volta de 1750 nós vemos já uma alteração ou uma evolução dessas relações, algo que começa na Inglaterra e se estende também pela França, o chamado capitalismo industrial. O capitalismo industrial nós decidimos aqui delimitar entre 1750 e 1875, então meados do século XVIII até a segunda metade do século XIX, quando nós temos aí uma novidade na produção econômica, que é a indústria. Alguns comerciantes ingleses e franceses perceberam que
a possibilidade de produzir mercadorias em larga escala com novas técnicas significaria a ampliação dos seus lucros. Então, gradativamente, algo que já vinha há muito tempo se desenvolvendo na Europa, que alguns produtores saem da fase artesanal para a fase manufatureira, lembrando que a fase artesanal da indústria ou da produção de mercadorias, melhor dizendo, é aquela que uma pessoa só, por exemplo, para fabricar um pote de barro, né, a cerâmica, ela domina todo o processo, então ela prepara, escolhe o melhor solo, prepara a massa, molda o pote, até aquilo ter uma feição de pote, ir ao forno, ser submetido a altas temperaturas, e o mesmo com roupas, com sapatos, ou seja, o produto artesanal ele dependia muito do esforço individual, dependia muito dos produtos, né, ou matérias-primas disponíveis e das técnicas e habilidades individuais das pessoas. Você imagine um artesão, e até hoje é assim, um artesão que decida viver do seu trabalho, né, de produzir artesanalmente os produtos, ele tinha uma limitação de produção, né, o corpo humano tem os seus limites de cansaço, de força, enfim. Então os produtos obtidos do modo artesanal eram em menor escala, o que exigia preços muito mais altos. Então os produtos artesanais eles tinham essa característica de serem mais escassos e, sobretudo, muito caros. Gradativamente, nós temos a evolução do artesanal, da produção artesanal para a produção manufatureira, entendendo a manufatura já como um princípio aí, ou um tipo de ensaio para a indústria, a produção manufatureira, onde nós já começamos a observar a subdivisão do trabalho. Então, pensando na produção de sapatos, nós veremos uma equipe de pessoas que prepara o couro, outra equipe que corta o couro, outra equipe que costura o sapato, a outra equipe de trabalhadores ou um trabalhador que vai pintar aquele sapato, cuidar da sola, enfim. Nós temos aí alguma subdivisão do trabalho e o uso de máquinas simples. Isso é chamada produção manufatureira, ela já aparece aí século XV, XVI, e ela vai ganhando aspectos aí um pouco mais complexos, até que por volta de 1750 percebemos uma novidade na Inglaterra, que, como falamos, se estende à França, que é o uso de uma máquina que para a época foi revolucionária, chamada máquina a vapor. A máquina a vapor, ela é basicamente um artefato, né, que utiliza uma fonte de calor, inicialmente lenha, depois carvão mineral, que permite o exercício de movimentos mecânicos artificiais. Então, a gente imaginar, por exemplo, uma fábrica de manteiga onde o trabalho era manual, né, para bater o leite, um braço mecânico passa a fazer isso de uma maneira independente do trabalho humano. Então, a máquina a vapor, ela substitui parte do trabalho humano e possibilita a produção de mercadorias em larga escala. O chamado capitalismo industrial, ele vai se desenvolver, portanto, com base na chamada indústria leve, produtos de bens de consumo como têxteis, calçados, bebidas, sabão. Então, um tipo de indústria um pouco mais simples. Por volta do capitalismo industrial que nós também observamos aí a novidade da ferrovia enquanto um meio de transporte mais avançado e o início também do transporte com barcos a vapor, o que permite, como já dissemos anteriormente, o deslocamento de mercadorias em maior quantidade e em maior velocidade e sem a dependência tão grande de fatores naturais como os ventos. O capitalismo industrial também inaugura uma nova dite, né, para a época. Dessa vez a Inglaterra, a França, países que produzem mercadorias industrializadas, né, e que precisam vendê-las em outros países,
e consomem matérias-primas, né, para a produção deles. Então, é aí que a gente vai começar a entender a importância, por exemplo, da relação Estados Unidos e Inglaterra, né, pensando nos Estados Unidos antes da sua independência, em 1776, quando os Estados Unidos, principalmente o sul dos Estados Unidos, forneciam o algodão para a Europa, né, a matéria-prima que era convertida em linhas e tecidos e depois vendido como produto acabado, como produto manufaturado para os Estados Unidos. Então, algo não muito diferente ocorria, por exemplo, entre a América Latina, entre países da África e da Ásia como fornecedores de matérias-primas, né, algodão, cacau, madeira, couro, enfim, produtos que eram transformados, né, produtos comparativamente mais baratos aos que eram depois importados. Não precisamos dizer que nessa fase de capitalismo, do chamado capitalismo industrial, esses países que lideraram o processo acabaram acumulando grandes riquezas, formando grandes empresas, grandes fortunas, aumentando aí o distanciamento econômico entre o que passamos a chamar de países mais industrializados e países não industrializados. É por essa época também que a Europa, notadamente Inglaterra e França, vão iniciar aí já por volta de 1850 ou intensificar as suas iniciativas imperialistas, ou seja, o desejo de assegurar mercados, né, compradores de seus produtos e fornecedores de produtos primários de um modo violento, é o chamado imperialismo. Algo que percebemos aqui também no continente americano, quando, a partir da independência americana, mas sobretudo no século XIX, a partir de 1824, com a chamada doutrina Monroe, os Estados Unidos elegem a América Latina como a sua área de influência direta, ou seja, a região do mundo que ficaria encarregada de fornecer produtos primários para a economia americana e ser a grande compradora de produtos manufaturados. Importante dizer que por volta do século XIX, os Estados Unidos eram comparativamente mais frágeis quando olhávamos aí a França e a Inglaterra. Mas é importante lembrar que nenhuma potência se torna uma potência mundial sem antes se tornar uma potência regional. E é basicamente o que nós percebemos nos Estados Unidos à medida que vão incorporando alguns elementos do capitalismo industrial e se desenvolve ao longo do século XIX, ao mesmo tempo já tem a sua estratégia geopolítica de separar a América Latina como sua área de influência direta, a área onde os interesses econômicos do país deveriam ser contemplados, né? Destacamos também, ao longo do século XIX, principalmente, a evolução do chamado pensamento liberal ou liberalismo econômico, um conjunto de ideias que defende um capitalismo livre, um capitalismo no qual o Estado ou os governos não exigiriam grande controle, ao contrário de períodos anteriores, né, do capitalismo comercial, quando assistíamos aí, por exemplo, a balança comercial favorável, o metalismo. O capitalismo de base liberal, ele pressupõe ampla liberdade para as empresas, a crença de que a livre concorrência ela é ideal e importante para que as empresas cresçam e a partir aí dessa prática econômica livre, o capitalismo ele se desenvolveria de uma maneira plena, de uma maneira mais saudável, um processo em que empresas mais eficientes e aptas deveriam permanecer e crescer e se desenvolver, e aquelas empresas menos eficientes e menos aptas começariam a ter problemas, né, ou seriam simplesmente eliminadas do processo. Então, o liberalismo econômico é a base, né, de muitas decisões e discussões que foram tomadas na Inglaterra, na França, e que
nortearam aí políticas econômicas ou decisões econômicas adotadas em diferentes países do mundo, não é? Então isso dura até por volta da década de 1930, a gente já vai falar a razão desse pensamento liberal ter especificamente a década de 30 como um momento de crise, né? E por fim, o chamado capitalismo financeiro, a partir de 1875, né, até por volta de 45, temos um novo momento, né, do capitalismo, dessa vez com a entrada de outras potências, não apenas Inglaterra e França, mas a entrada de Estados Unidos, Alemanha e, em certa proporção, o Japão. Um momento em que grandes industriais ou grandes famílias, né, famílias industriais acumularam muita riqueza e possibilitaram a formação de grandes grupos empresariais, grandes bancos surgiram e passaram a sofisticar as relações econômicas. Os bancos, eles surgem então tanto como um instrumento de mediação, então, por exemplo, o banco que é no banco que nós guardamos as nossas economias, o nosso patrimônio financeiro, mas também são os bancos que permitem a compra a prazo, a financiamentos. Então, os bancos, eles são tanto instrumentos de mediação entre compradores e vendedores, como também atores econômicos. Afinal de contas, ao deter grandes quantidades de capitais, os bancos passam a investir em alguns setores industriais, naqueles setores que chamamos setores da indústria pesada, por exemplo, da indústria mecânica, indústria química, que vão despontar na chamada segunda revolução industrial, com inovações como o uso da eletricidade, do petróleo, que também já tratamos. Nós temos a formação de grandes monopólios, notadamente nos Estados Unidos, o grupo Rockefeller, por exemplo, o grupo Rothschild do aço.